luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de comunicação espírita apresenta Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Produção e apresentação de Jorge Medeiros, André Palhares e Vicente Oliveira. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, com retransmissão ao vivo pelos canais Comunicação Espírita, TV IDEAC, Web Rádio Deus Conosco, Estação da Luz, Casa Espírita Seara de Luz, Canal Espiritize, TV União Espírita, Estudos Avançados de Espiritismo. Nós estamos estudando a Revista Espírita, publicada em março de 1869, cujo título é A Mediunidade e a Inspiração. Estamos no segundo dia, isto é, segunda parte. Boa noite, senhor André. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Dando continuidade a esse estudo aí, né? Mediunidade e a inspiração. Muito bem. Então vou estar aqui, ó. Tem agora esse recurso aqui de mostrar os comentários aí conforme as pessoas vão escrevendo, vão aparecendo aqui no cantinho. Então, dito isso, vamos continuar, né? Vamos lá. Então, olha lá. O homem evoca essas vozes, elas... Opa, peraí, desculpa. É que eu gosto de abrir aqui o meu PowerPoint, que fica maior aqui no meu computador. O homem evoca essas vozes, elas respondem ao seu apelo e ele escolhe, mas escolhe essas diversas inspirações e o seu próprio sentimento. Os inspiradores são amigos invisíveis, como os amigos da terra.
são sérios ou volúveis, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. Nós os consultamos ou eles aconselham espontaneamente. Mas, como os conselhos dos amigos da terra, seus conselhos são ouvidos ou rejeitados por vezes, provocam um resultado contrário ao que se espera. Muitas vezes, não produzem qualquer efeito. Que concluir daí? Não que o homem esteja sob o poder de uma mediunidade incessante, mas que ele obedece livremente à própria vontade, modificada por avisos que jamais podem, no estado normal, ser imperativos. Aqui é muito interessante, né, esse slide, porque ele traz um contraponto ao exagero que algumas pessoas usam, né, naquela frase do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, é muito mais, né? De ordinário são eles que vos dirigem. Dá a impressão a um olho mal treinado de que o ser humano não tem livre-arbítrio, já que de ordinário, né? Vamos dizer assim, na maioria das vezes, eles estão nos dirigindo, então eu não escolho. Não é exatamente isso que o Espírito quis dizer. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, achei um exemplo ótimo. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma antena. Uma antena, ela está preparada para receber ou para decodificar certos tipos de frequências. Várias frequências, bilhões, trilhões de frequências atinge essa antena por segundo. Mas ela, a maioria delas, não chega a influenciar o aparelho, outras mais fracas, outras mais fortes, mas o aparelho ele é preparado para receber um tipo específico ou alguns tipos específicos de frequência. O que ele está dizendo aqui nesse slide é que essas frequências, esses pensamentos, essas inspirações, essas intuições, essas irradiações, elas estão cruzando o homem o tempo todo. Umas mais diretas a ele, dirigidas direto a ele, outras frequências aleatórias, que também ele percebe. E isso tudo vai estar de acordo com o quê? Vai estar de acordo com os seus anseios, os seus objetivos, as suas angústias, os seus desejos. Tudo isso influencia mais ou menos. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava nas aulas de física, às vezes o professor começava a falar de um assunto, eu viajava naquele assunto. Caramba, isso aqui, o espiritismo pode fazer isso, não sei o quê, tal. Se fosse um esotérico, talvez ele pegava o mesmo assunto e viajava por outros caminhos. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós temos um arcabouço de conhecimentos. As inspirações, elas podem vir, vamos dizer assim, fazer ressonância com os nossos pensamentos. Podem ser pensamentos divergentes, podem ser pensamentos refratários. Por exemplo, né? Eu posso estar aqui nesse momento, o André faz uma fala ali, e um espírito pode falar, eu acho que ele quis quis te espetar, por exemplo. Né? O espírito ele vai explicar, eu acho que essa frase aí, nessa palavra, ele quis te espetar. Vai depender do meu estado, vai depender do tipo de relação que eu tenho com o André, vai depender do tipo de ideia que eu faço do mundo. Essa ideia pode ser recebida, assimilada, ela pode ser totalmente refratária. Né? Então, tudo isso vai depender de quem? Primeiro, do ser que está ali. Ele é o ser
que vai pela sua liberdade, mesmo que seja instantânea, mesmo que seja uma coisa muito tênue, ele é que escolhe. No fundo, o ser escolhe a inspiração que vai fazer. Veja, mas e no caso de possessão, de subjugação, o espírito cede. Ele cede. Por que ele cede? Porque ele quer ceder. Se ele não quiser ceder, ele não vai ceder. Claro que isso se torna um vício físico e moral ao ponto dele estar num estado de submissão e que ele precisa novamente retomar a rédea da sua vontade. Assim como uma pessoa que está convalescendo por meses na cama, ela não levanta estilo Forrest Gump e sai correndo pelo estado. Não, ela vai levantar devagar, seus músculos vão voltar a se preparar. A mesma coisa o exercício da sua vontade, né? Então, fiz aqui um pequeno resumo. Nem entrei no texto totalmente, mas eu queria deixar a palavra para os amigos aí, senão eu vou falar demais. Então, André, depois o Vicente. Não, mas pode continuar, ô Jorge. Tá muito bom aí. Tá inspirado. O Vicente chegou aí também. Boa noite, Vicente. Então, esse estudo ele é fantástico, né? A gente estudar o livro dos médiuns e depois pegar esse artigo, né? Ele só complementa o conhecimento nosso a esse respeito. E antes de entrar mais especificamente no tema, hoje é uma data, né, que se comemora aí o nascimento de Allan Kardec, né, 3 de outubro. Então, hoje a internet está em polvorosa aí, né? Hoje eu já vi algumas publicações da BBC, de alguns canais muito conhecidos no mundo, e o que tem de pessoas que fazem comentários muito lamentáveis a respeito do espiritismo. Aquela velha história, né, ô Jorge, de Kardec é racista, isso ressuscita todos esses comentários e mais outros, mas tem aqueles que tentam defender também as ideias, e eu me lembro que eu ainda fiz alguns poucos comentários, mas eu comentei algumas coisas lá que eu falei, não, pelo menos uma pitadinha aqui para falar um pouquinho de Kardec rapidamente, tem que fazer. Mas só essa data que fica aí para nós, né, lembrarmos, e ele é hoje para nós aqui, né, nós três que conduzimos esse estudo aqui, esse programa, né, é a principal fonte nossa de, vou chamar assim, de inspiração do saber, né, de conhecimento do espiritismo, e isso é muito bonito, né, eu vejo assim, o conhecimento que ele nos traz, quando eu falo ele é de um modo, né, é o espiritismo. Isso faz com que a gente repense muitas escolhas nossas na vida, né, nos ajuda bastante. Mas é claro que a decisão final é minha. É o André que ainda no final de tudo vai ter que decidir, assim como qualquer um de nós. E essas decisões, elas podem ser influenciadas também pelos nossos amigos espíritos, né? Ou até mesmo aqueles que não nos querem muito bem. A gente vai ter no mundo dos espíritos aqueles que nos querem bem e aqueles que não nos querem bem, né? O nosso anjo guardião é um espírito de uma ordem mais elevada, ele já não vai ter esses problemas de ciúme, de inveja, de raiva, por exemplo, quando a gente toma uma decisão equivocada, ele vai lamentar, mas a vida segue, né? Ele não vai ficar ali se lamentando, aquela lamentação comparada à nossa, que fica ali remoendo, mas onde que eu errei, que o meu líder, que o meu protegido não segue os meus conselhos, ele não fica com essas lorotas que é coisa de terceira ordem, né? Agora, os espíritos, aqueles que são da nossa, mais ou menos do nosso nível, né? Da terceira ordem, tem aqueles que são simpáticos mesmos a nós, como nos fala o texto, né, que nos querem bem, mas tem aqueles também que, por alguma razão, no passado, ou até mesmo no presente, a gente acabou causando algum problema, e isso acaba sendo levado, né? Por isso que Jesus fala, né? Reconciliar com os vossos adversários enquanto estáis com eles no caminho, né? Ou seja, para evitar que esses problemas sejam prolongados a outras existências, no mundo dos espíritos, tente se reconciliar o quanto é tempo, né? Se não deu tempo, paciência, aí agora tem que
tem que aguentar as consequências e perseverar, né? E essas influências para médiums, eu não sou médium de psicografia, nem de evidências, nada, eu não tenho essas mediunidades desenvolvidas. Acredito eu, pode ser que um dia venha, acredito eu que nessa existência não terei esse tipo de mediunidade. Agora, a mediunidade de inspiração, muitas vezes, a intuição, que é quase a mesma coisa, eu sinto muitas vezes que eu tenho sim. Eu já percebi algumas situações em que uma voz interior me avisava alguma coisa, né? E, e essa voz interior eu ainda não consigo distinguir 100%, mas em alguns momentos eu percebo que é o meu anjo guardião que está falando. Principalmente quando eu percebo que é uma frase curta, mas de profunda sabedoria que vem lá na minha alma, sabe assim? Alguma coisa que está me dando um toque. E aí aquilo ali parece que em alguns momentos me causa uma alegria, em outras uma certa melancolia, não sei por quê, tá? É algo meu, né? Mas eu já percebi, agora isso vai de cada um. Tem pessoas que distinguem claramente, né, essa diferença aí. E tem médiuns que realmente vai ter a conversação com os espíritos. Esses já são aqueles que conseguem ver. Eu tive o conhecimento, né, de uma senhora que morou conosco aqui. Não morou na minha, fala aqui na cidade, né? E ela comentava uma coisa interessante. Ela falou: a médium tem que ter cabeça. Ela falava assim, né? Aí eu tinha 19 anos, ela já tinha uns 65, 70 anos naquela época. E ela falava, ó, para ser médium tem que ter cabeça. Ela falava isso. E ela não foi daquelas mulheres que estudou muito na vida, mas ela tinha um conhecimento prático, né? Bastante desenvolvido. E aí ela explicava que o médium, ele precisa ter cabeça porque ele não vê só coisa boa. Ele também ele presencia coisas muito ruins, muito lamentáveis. E ela era de vidência, né? Ela também ouvia e via os espíritos. Muito interessante a forma como ela relatava. E ela falava que muitas vezes nas reuniões mediúnicas ela via muitas coisas tristes. Por exemplo, ela falava de uma pessoa que havia se suicidado ou havia sido assassinada, ou um assassino que tinha desencarnado, e ela relatava como que ele se encontrava no mundo dos espíritos, e os relatos batiam mais ou menos com aqueles que a gente vê no livro do céu, no livro O Céu e o Inferno. Era incrível, tá? Tinha espíritos que chegavam falando que estavam com a corda no pescoço, e ela olhava para ele e ele se autoprojetava nele próprio, o pescoço quebrado com aquela corda enroscada no pescoço, né? E ele se via ainda naquela condição, né? Então, assim, mas ela via coisas boas também. Então, ela falava isso, se não tiver psicológico, a pessoa às vezes pode enlouquecer de tanta coisa que ela acaba vendo, e se ela não tiver condições de lidar com aquilo ali. Vicente? Boa noite, Jorge. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu fico sempre na dúvida, porque Estamos já ouvindo estou bem. aqui minha última semana aqui nos Estados Unidos. Na próxima sexta-feira estaremos nós próximos aí. Duas coisas. A primeira coisa, o André lembrou muito bem hoje, né? Ele falou dia 3 de outubro, né? Uma data, vamos dizer, uma data especial, né? Para a doutrina espírita. Eu sempre brinco, né? Que nós todos comemoramos o nascimento de Allan Kardec, né? Mas acho que há um equívoco aí, que Kardec nasceu em abril de 1857. Antes disso, ninguém o conhecia, né? Quem nasceu em outubro de 1804 foi o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, né? Kardec é bem mais jovem do que o professor, mas brincadeiras à parte, né? Mas realmente nós devemos sempre defender, né? E agradecer esse espírito superior que nos trouxe esse cabedal de conhecimentos, né? Relacionados tanto ao mundo espiritual quanto também as nossas vicissitudes aqui no mundo físico, nessa essa relação. Mas o Jorge também, lembrando aí, eu peguei aí, não sei se o Jorge tinha lido todo o slide. Você foi lido todo o slide, Jorge? Não, né? Não. Ah, o slide? Eu li o slide. Esse aí. Ah, tá bom, tá ok.
né? Mas pode comentar à vontade. É porque eu vi você comentar, você chegou a levantar aí falou sobre a influência, né, oculta dos espíritos, né? Lembrando a questão 459. E eu gostaria até de ressaltar, né, a questão 462, que ele está relacionado, ela está relacionada exatamente também com esse texto aí que o Jorge estava comentando, né? Que é a questão 462 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, né? É sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênios, né, tiram as suas ideias? Aí o André estava comentando algo mais ou menos parecido também, né, André? Então, só para estamos assim de encontro aí aos Jorge, que chamou a atenção, né, para a influência dos espíritos, né, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e que o André estava comentando, inclusive trouxe o exemplo. E a resposta da 462, os espíritos dizem, algumas vezes, né, falando sobre essas ideias, elas lhes vêm do seu próprio espírito, a intuição, né? Algumas vezes elas me vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, né? São poucas não, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Olha só uma coisa interessante, não é só compreender, né? Mas se o espírito, né, nos traz alguma notícia, né, a gente também tem que ser digna de transmitir, né? Ou seja, ser fiel àquilo, a essa informação, essa notícia, né, que foi trazida. Então é isso que ele está falando aqui, né? Capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las, e não de alterar, né, a seu próprio modo o fulcro da mensagem, o objetivo da mensagem. Quando tais homens não as acham em si mesmos, pela intuição, né, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, esse link que eu gostaria de fazer, né, dessa questão da influência, o Jorge falou muito bem aí, né, da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, e o André comentou, e fazer esse link aí com a questão 462 do livro dos Espíritos, tá? Até mesmo aí que ele fala, né, no segundo parágrafo aí do slide, né, os inspiradores são amigos invisíveis, como os amigos da Terra são sérios ou volúveis, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. Essa parte que ele fala assim, os inspiradores, né, são amigos invisíveis, né, como os amigos da Terra, aí está falando das características, né, da ordem, né, que esses amigos estão inseridos, né, na escala espírita ali, né? São sérios ou volúveis, né? Os sérios vão trazer notícias sérias, né, vão dar instruções sérias, ou volúveis, são aqueles espíritos levianos, zombeteiros, né? Pseudo-sábios, enfim, uma série de espíritos que estão ali caracterizados na terceira ordem da escala espírita, né? Ele fala assim, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. Esses verdadeiramente guiados pela afeição são os nossos, são chamados também os espíritos, pode ser os espíritos familiares, né? Os espíritos simpáticos, né, que são guiados pela afeição, né, tanto para o bem, tanto quanto para o mal, né, vai depender também desse grau de afeição, né, estou falando dos espíritos simpáticos, né, que eles tenham para conosco, né, são aqueles que topam qualquer parada nossa, né, se queremos amarrar a corda na barriga e pular, né, numa ponte, né, para aumentar a adrenalina, eles vão incentivar. Se quisermos fazer uma distribuição de bolsas, né? Trabalhar na distribuição de bolsas de alimento, aquele negócio todo, eles estarão ali também presentes. O que nós fizermos, né, são os espíritos simpáticos. Vão seguir a nossa rota, né? O que nós resolvermos. Então é isso. Então esses verdadeiramente guiados pela afeição, né? E tem os interesseiros, né? Os interesseiros, também nós falamos, são aqueles que são inseridos, né? Na terceira ainda não tem ainda as virtudes, né?
como padrão, como norma de conduta. E outra coisa que ele fala aí também já nos chama a atenção, aí foi nós ou os consultamos ou eles aconselham espontaneamente, né? Nós os consultamos pela evocação, né? Como eu já disse anteriormente, ou eles aconselham espontaneamente. Mas, como os conselhos dos amigos da Terra, seus conselhos são ouvidos ou rejeitados. Aí outro ponto importante, né? Que só a doutrina espírita nos apresenta assim com muita distinção em relação aos pensamentos dos filósofos, etc., que é o uso do livre-arbítrio, né? Que ele fala assim, nós temos sempre essa liberdade, né, de ação. Seus conselhos são ouvidos ou rejeitados. Por vezes, provocam um resultado contrário ao que se espera. Essa frase também é para ser analisada e refletida, né? Que muitas vezes nós consultamos, né? Eu já vi acontecer isso muito, os espíritos com a esperança de ouvir aquilo que nós queríamos ouvir. E eles falam exatamente o contrário. Aí cria uma frustração, né? Cria também... Ou então a gente, o espírito falou uma coisa e aconteceu outra. E aí também cria uma certa desconfiança. Aí é o médium, o pessoal acha que é o médium que não é bom. Enfim, essa frase também tem que ser, a gente guardar para as nossas reflexões aí, né? Aí fala assim, que concluir daí, né? Não que o homem esteja sob o poder de uma mediunidade incessante, mas que ele obedece livremente à própria vontade, modificada por avisos que jamais podem, no estado atual... eu não estou vendo aqui, está uma coisa cobrindo aqui o final do slide. Podem, no estado normal, ser imperativos. Tá? Então é isso, minhas observações aí para as nossas reflexões, né? Só esse slide aí já daria para fazer uma festa também. De tanta informação que tem assim, em cada partezinha dele. Ok, Jorge? Sim, e eu gosto dessa parte ali, né? Nós os consultamos, como na Terra. Então, eu acho interessante, né? Porque tem algumas pessoas que fazem muito isso. Não sei se você já conheceu. A pessoa está com uma dúvida de alguma coisa, aí ela escuta 5 pessoas. 5 pessoas dizem para ela fazer B, mas ele, não, quero fazer A. Eu falei assim, você já estava decidido, então por que você consultou, né? Acontece também. Mas o que a gente vai fazer? Aí, o que ele está dizendo é que acontece a mesma coisa lá no mundo dos espíritos. Então, um espírito me inspirou, aí meteu o pé na jaca na quadra do Salgueiro. Tá bom. Você odeia samba, você odeia meter o pé na jaca. Você foi hipnotizado e foi... Não foi abduzido, não. A inspiração veio. É mais ou menos como se fosse o espírito vai soprar a brasa. A brasa vai pegar fogo, mas se não tiver, a brasa estiver apagada, ele pode soprar o quanto quiser, que não vai chegar a incendiar ali o coisa. Então, o sopro aí é o oxigênio, né? Mas quem acende a brasa somos nós, né? Então, é isso, né? Mais alguém quer fazer alguma consideração sobre esse slide? Tranquilo, Jorge. Eu quero sim, Jorge. Eu quero sim. Fale. Quando ele fala também aí, deixa eu ver se é aí que ele está falando. Sim. Quando ele fala assim, os inspiradores são amigos invisíveis, como os amigos da Terra. São sérios, né, ou volúveis, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. Isso aí me lembrou que tem também uma passagem, lá no Livro dos Médiuns, lá no item 282 do Livro dos Médiuns, né? As questões sobre evocações. São várias questões. E numa delas, se não me engano, acho que é a 21ª, eu não vou nem comentar a questão, só comentar, Kardec coloca uma nota, olha só que interessante essa nota que ele coloca. Ele diz o seguinte: a experiência com efeito prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Aí agora é isso que eu queria, esse ponto que eu queria salientar aí em relação a
esse parágrafo aí, ó. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com o se saberem lembrados. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade. Desculpa, exatamente, eu acho que eu cortei o final do que eu ia falar aqui. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves. É isso aí. Exatamente isso. Então, aí voltando então para o nosso slide, quando ele fala, os inspiradores são amigos invisíveis, como os amigos da Terra são sérios ou volúveis, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. E Kardec então acrescenta, né, lá no livro dos Médiuns, né, algumas características, algumas relações quando evocamos os espíritos, né, sendo os espíritos bons, né, sérios, para nos auxiliar, mas também tem os sofredores, né, que às vezes até pela própria inspiração, a gente, você pensa num ente querido, né, que a gente sabe que a gente sente alguma coisa, então a gente tem que estar permanentemente também ligado com essas inspirações e saber devolver uma ação sempre positiva, né, para eles também, ou a prece, ou até palavras mesmo, né, como se estivesse conversando com essa entidade, dependendo dessa inspiração. É bom a gente aproveitar isso, né, e ser útil a alguma coisa, né? Eu fui inspirado, não sei o quê. E também tem gente que utiliza essas inspirações para atemorizar, né? Eu conheço uma determinada pessoa as pessoas dizem que ela é uma excelente médium, né? Mas ela tem essa mania, ela te encontra na rua, olha para você e fala, tem um espírito assim do seu lado que está falando isso assim, assim, assim. O que ela já assustou de gente com essa história. Só para mim, que ela nunca falou isso, uma vez ela tentou falar, eu falei, bom, você está vendo um espírito, pô, segundo me consta, eu tenho um monte aqui do meu lado, você está vendo só um, você está sendo muito modesta. Aí ela parou pelo menos comigo, ela nunca mais fez isso, mas tem gente que tem realmente uma inspiração, mas ela não, ela utiliza com algum interesse, né, sei lá, de colocar medo nas pessoas, ou colocar as pessoas subjugada a ela é muito consultada, inclusive, por isso, né? Pela maneira como ela aborda, como ela utiliza essa inspiração que ela recebe. Mas ela realmente, algumas coisas ela até acerta, né? Mas muitas ela causa, assim, um certo temor, né, nas pessoas, né? Que se coaduna com um trabalho sério de auxiliar as pessoas. Então é isso aí mesmo. Só para lembrar que a gente tem que, só para lembrar que tudo tem um fim útil, né? E nós devemos trabalhar esse fim útil ou para a gente ou para o próximo, né? E a inspiração realmente é uma mediunidade que ela é muito abrangente, praticamente todos nós, né? Somos médiuns inspirados, né? Porque senão nós não conseguiríamos ter o contato com os nossos anjos da guarda, né? André, pode ler o próximo, por favor? Sim. Quando o homem faz mais do que ocupar-se com os mínimos detalhes da sua existência, e quando se trata de trabalhos que ele veio realizar mais especialmente, de provas decisivas que ele deve suportar, ou de obras destinadas à instrução e à elevação geral, as vozes da consciência não se fazem mais somente e simplesmente conselheiras, mas atraem o espírito para certos assuntos, provocam certos estudos e colaboram na obra, fazendo ressoar certos escaninhos cerebrais pela inspiração. Eis aqui uma obra a 2, a 3, a 10, a 100, se quiserdes, mas se 100 nela tomarem parte, um só pode e deve assiná-la, porque só um a fez e é o responsável por ela. Me lembrei de Kardec aqui,
neste pequeno texto, né? Quando ele expressa aqui, né, que o homem, quando ele se ocupa de alguns detalhes, né, da sua existência, ou provas decisivas, como ele fala que deve suportar, ou, aí aqui que chama a atenção, de obras destinadas à instrução e à elevação geral. Nós entendemos que Allan Kardec foi um desses que vieram ao mundo, né, para trazer à Terra esses ensinamentos que nós conhecemos hoje. Lembrando que esses ensinamentos não foram inventados ou descobertos por Allan Kardec, eles já haviam sido ministrados por Jesus e por outros que também no mundo pisaram. A diferença é que eles estavam mais esparramados, né, meio que esparsos, e ele trouxe um entendimento mais profundo a esse respeito, e aí é o que nós chamamos de espiritismo, né? Não que ele seja melhor ou pior do que outros entendimentos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não falar que a gente está causando uma separação. Mas olha que interessante, esses espíritos, aí eu me recordo também de Eurípides Barçanufo, aqui na cidade de Sacramento, que também veio, né, para trazer algumas instruções de elevação geral. No meu entender, posso estar equivocado, ele veio para dar o exemplo, né, muitas vezes, de como lidar com o espiritismo, de como ser espírita, e exemplificar, e meio que preparar, né, eu não costumo dizer assim, como alguns religiosos falam, né, mas meio que sedimentar o conhecimento espírita, a prática espírita no território brasileiro. Ele foi um dos, junto com outros também, que fizeram esse trabalho. E o mais interessante, né, Eurípides Barçanufo, ele fez isso única e exclusivamente com o conhecimento das obras de Allan Kardec. Ele não, na época não tinha André Luiz, não tinha Emmanuel, não desmerecendo eles, mas não tinha esses espíritos que a gente ouve dizer hoje, né? E à época ele apenas se baseou em Allan Kardec e leu alguns livros de Leon Denis. Não sei se ele chegou a ter Ernesto Bozano também com ele, não sei, porque acho que não. Mas as obras do Leon Denis ele leu, né, várias delas. E as de Kardec, não tenho certeza, Jorge Vicente, se Eurípides chegou a ter em mãos as revistas espíritas traduzidas para o português. Não tenho certeza disso. Já tive essa curiosidade, mas nunca encontrei nenhuma prova ou algum documento que dissesse que ele realmente teve acesso a isso, né? E ele se baseou apenas no que nós podemos chamar, como o movimento espírita chama também, né? Eles falam Pentateuco, né, espírita. Ele teve acesso a essas 5 obras de Kardec e com elas apenas ele extraiu todo o manancial de conhecimento e colocou em prática isso na sua vida, né? E é interessante que tem uma parte que ele escreveu sobre isso, né? Que o livro dos Espíritos bastou para ele. Ele não precisou ler muitas coisas, porque já é um espírito que trouxe consigo uma bagagem. Ele não era um espírito qualquer, um espírito inferior, não era. Ele já veio já trazendo essa pré-condição ou predisposição, vamos chamar assim, né, para enxergar no espiritismo essa luz profunda que ele enxergou e viveu, né? Aí, olha que interessante, né? Essas vozes da consciência, elas, para esses missionários, elas se fazem sentir de uma forma mais profunda, até porque esses espíritos têm por companhia quase que exclusivamente bons espíritos. Eles atraem para si muito mais bons espíritos do que espíritos que querem lhe atrapalhar. É claro que em um momento ou outro eles podem ser atacados por espíritos inferiores, mas a chance deles terem sucesso de penetrar o pensamento desses espíritos é pequena. Por causa da elevação moral que eles possuem, é meio que eles criam uma carapaça, né, de que protege ali da influência dos maus. Mas igual o Eurípides mesmo conta que quando ele estava atravessando a rua aqui, onde hoje, antigamente era a prefeitura, hoje é a Câmara de Vereadores. Aí 2 espíritos chegaram até ele e falaram assim: olha, tem dois homens ali que querem lhe assassinar.
Então, dá meia volta ou passe do outro lado da rua. Olha o nível que chega, né? Então esses espíritos até alertam eles quando percebem alguma coisa, porque eles têm esse merecimento, né? Essa condição. E ele decidiu não confrontar aqueles bandidos, até porque ele sabia que tinha ainda uma missão a ser cumprida, né? Um pouco mais. Ele não ia poder desencarnar naquele momento. O próprio Jesus, né? Vocês já viram na Bíblia lá, quando ele fala que chega numa cidade e ele é mal recebido, o que ele faz? Ele sacode o pó das sandálias e vai embora, não perde tempo. E quando ele percebia que eles estavam tramando alguma coisa ali para prejudicar os apóstolos ou ele próprio, ele mesmo chamava todo mundo e recolhia e ia embora, porque isso não é o meu momento, não é o momento de eu partir agora, né? Então Kardec também foi a mesma coisa. E outros grandes que vieram no mundo também, de ordem de elevação geral, você pega o Buda, por exemplo, não é? No meu entender, aquele espírito lá, o Siddhartha Gautama, ele é de uma elevação de segunda ordem, no meu entender, tá? Posso estar equivocado. Ah, mas como que eu cheguei a essa conclusão? Uma pessoa que nasce num palácio. Vamos deixar de lado como que eu posso dizer? O romance, porque eles romanceiam muito. Vamos deixar de lado o romance, vamos falar das coisas práticas. Um homem que nasce num palácio podia escolher quantas mulheres ele quisesse. Ele escolheu uma. Teve um filho. Com toda a riqueza que ele tinha, ele abandona tudo isso e vai viver na, na, na solidão do mundo, mas acompanhado de pessoas, não é? E asceta, lembrei, né? Vai viver como um asceta e abandona tudo e vive do que as pessoas lhe dão e ele ensina só coisas boas? Não é um espírito qualquer, desculpa, não é, né? E não só ele, tantos e tantos outros, estou delongando aqui, mas já estou encerrando. Tantos e tantos outros que também vieram no mundo. É por isso que é bonito o espiritismo, né? Nesse 3 de outubro eu lembro disso. Ele não vem para se dizer o único caminho para nos levar, né, ao progresso. Ele reconhece que as religiões, eu citei agora o budismo, Kardec, né, chegou a estudar o taoísmo também, que também é outra filosofia muito interessante que eu estou estudando também de alguns meses para cá. Eu tenho lido algumas coisas do taoísmo. Muito. Aí quando você começa a fechar a grande engrenagem, você percebe que ali também tem muitas coisas que está dentro do espiritismo ou dentro do cristianismo de um modo geral. Porque Deus ele não pode, né, colocar a verdade apenas num único ponto. Ele esparrama ela em diversas partes do planeta, não é? Por isso que a gente já conseguiu se libertar disso, né, Vicente? Hoje as pessoas do Ocidente muitas vezes acham que somente elas vão para o céu porque acreditam em Deus e em Jesus da Bíblia. E os muçulmanos, os asiáticos, os budistas, os islâmicos, o que será desse pessoal? E o que eles fizeram para merecer nascer lá? E não ter o mesmo, né, a mesma fonte de conhecimento que os ocidentais têm, né? Então essa inspiração vem para esses espíritos de uma forma muito. Aí ele cita ali no final, né? 2, 3, até 100 espíritos podem ser. Kardec foi auxiliado por eles chamam de Pleiades, né? E muitos espíritos. Vocês pegam lá a assinatura do Prolegômenos do Livro dos Espíritos, quantos ali assinaram? Acho que eles são 16 ou 17 espíritos que assinaram. Mas tem aqueles que a gente nem ouviu falar, que no anonimato para nós ajudaram ele, nem preocuparam em colocar seus nomes em livros, em frontispícios, em nada disso, até porque eles já não têm mais a vaidade dos homens, de ter que ter o nominho dele anotado lá para ele falar, eu ajudei a fazer, né? Falei demais aí, vai lá, pessoal. Falou bem, falou bem. Voltando a essa questão aí que ele está falando, né? Porque assim, as inteligências, né? Os espíritos falam isso, né? Que quando tem grandes missões, os grandes espíritos se prontificam a fazer, né? Você citou um, porque é interessante, né? Porque ao meu ponto de vista pessoal, quando os espíritos falam ali, né? Ó, outros poderiam tomar aí
poderiam tomar essa sua missão, né? Claro que, como diz o espírito lá, como diz o espírito, qual é o nome da homeopatia? Hahnemann. Hahnemann, né? Quando Kardec fala da missão lá, né? Eu acho lindo aquela parte, né? Que ele fala, os espíritos me indicaram uma missão, e ele diz, né? Se observares as suas tendências e os objetos constantes dos seus pensamentos, verá que tua missão, né, é com aquilo que sonha desde longa data. Então, é um espírito que já tinha consigo o desejo de ajudar a humanidade de alguma forma. E como ele tinha um cabedal de conhecimento muito grande, ele transitava em todas as áreas do conhecimento, ele tentava utilizar isso para, de alguma forma, produzir algo de útil, né? E, assim, por que eu estou falando isso? Porque, assim, existiram muitos espíritos também de alta envergadura intelecto-moral, né? Quando a gente pega aí um Andrew Jackson Davis, lá nos Estados Unidos, quando a gente pega um Eurípides Barçanufo, né? Eu, do ponto de vista intelecto-moral, eu coloco ainda o Eurípides na frente de Leon Denis, porque o Leon Denis, por mais que ele tinha um conhecimento muito grande, academicamente ele não estava ainda no mesmo nível. Estou falando do ponto de vista de profundidade e, vamos dizer assim, ramificação de conhecimento, né? Que o Allan Kardec tinha, que o Andrew Jackson Davis tinha, que o Allan Kardec tinha, né? Não é por isso que ele não seja um espírito de alta envergadura intelectual. E esses todos com as suas personalidades. E isso é interessante porque quando ele está falando aqui, né? Os espíritos de alta elevação, quando tem uma missão, né? Eles sabem fazer ressonar certos escaninhos cerebrais. Então, eles sabem direcionar. Olha, esse cara aqui ele tem essas características. Vamos caminhar aqui, ajudá-lo. Não é que eles vão fazer... Ele já se decidiu antes, porque isso é uma missão. Ele já se decidiu fazer aquilo, ele tem o preparo para aquilo, mas não necessariamente tudo que ele concebeu ou que ele concebe naquela encarnação é exatamente o alvo que os espíritos desejam para vamos dizer, aquela máquina possante ali encarnada. Um exemplo claro disso é aquela passagem lá do Kardec escrevendo e ele ouve as batidas, e aí o espírito de verdade diz para ele, né, o que foi? Não, alguma coisa que você está escrevendo aí me desagrada. E aí, como ele é um bom espírito, como é um espírito altamente evoluído, ele não vai fazer como espírito de terceira ordem que tem por aí. Espírito de terceira ordem que tem por aí, ele faria o quê? Olha, vai lá no texto tal, apaga aquilo ali, escreve isso. Isso é espírito de terceira ordem travestido de anjo da guarda. Não é anjo da guarda. O espírito evoluído, ele fala, lê, presta atenção, o trabalho é dele, lê, e você vai ver o erro, vê. Então, o espírito pode até inspirar ele para ele achar o erro, mas é um trabalho dele. Isso é ser anjo da guarda, isso é ser espírito evoluído. Esse negócio do espírito ficava corrigindo português, que ficava corrigindo não sei o quê, dedé. Espírito de terceira ordem, espírito familiar. Com boa intenção, não estou dizendo aqui que seja má intenção, não. Tá? Mas espírito familiar é uma coisa, anjo da guarda é outra. Então, essas personalidades poderiam ser dirigidas mais para aquilo que a doutrina espírita apontava. Por exemplo, Kardec tinha certas características da sua personalidade que favoreceram o espiritismo ser como ele é hoje. Se ele fosse, de repente, pelo Leon Denis, seria por um caminho. Se ele fosse por Eurípides, seria por outro caminho. Se fosse por Epsi Sargent, seria por outros caminhos. E assim vai. Vários espíritos de várias envergaduras. Mas os espíritos sabiam exatamente aquilo que eles queriam e, como nós sabemos, às vezes, essa encarnação de Kardec
ela só aconteceu porque ele teve várias outras encarnações preparando, se qualificando para essa. Então, essa é uma questão também interessante. A gente não enxerga isso. Talvez nós aqui, nós três, um de nós três, estamos aqui hoje estagiando, estudando a doutrina espírita, para quem sabe daqui a 2, 3 encarnações fazer com que isso seja um esteio para que a gente possa desempenhar uma missão local em algum lugar específico. Então, as encarnações, como os espíritos falam, são solidárias. As encarnações são solidárias. Então, o Kardec, né, como um conhecido nosso aí, né, que ele, na mente dele, o Kardec seria uma das palingêneses de Aristóteles, no sentido que a gente pega aí de conhecimento, né? Aristóteles, nesse sentido, ele vamos dizer assim, transitou por todos os conhecimentos, era um cara que era muito organizador do pensamento, da didática, etc. E o Kardec tinha muito disso, né? Que, por exemplo, o Helena Denis já puxava mais para a poesia, mais para uma visão mais, né? Não é menos intelectual, mas é diferente. E a doutrina espírita teve esse caráter, né? Então, quando a gente está falando aí, por exemplo, não só do ponto de vista religioso ou espiritual, mas quando a gente está falando aí, por exemplo, de um Einstein, quando a gente está falando aí de um Pierre Curie, quando a gente está falando aí de um Rutherford, de um Bohr, desses caras todos aí, que encarnaram ali, né, uma falange inteira de cientistas encarnaram ali e revolucionaram o bagulho, como diz os cariocas, né? Revolucionaram ali, né? Então, e isso também é direcionado, né? Que isso fica bem patente naquele sonho instrutivo de Kardec. Kardec teve a oportunidade de emancipado e participar de uma reunião de cientistas, né? E eles estavam ali tentando solucionar uma coisa que aconteceria décadas e décadas depois, que é o uso da roda nos aparelhos automotivos, né? Então, tinha a frase até escrita, né? Envolto em borracha faz não sei quantas milhas, então, por segundo. Quer dizer, é o que ele está falando aqui, né? Ó, às vezes são 10, 100, aquilo é necessário para o progresso. Então, quem tem encarnado? Fulano, Ciclano, Beltrano. Ó, tem o Jorge, tem o Vicente, tem o André. O Jorge está muito preocupado com o Flamengo, então vamos inspirar o André e o Vicente. E aí o negócio vai, entendeu? É assim, certo, doutores? Eu queria só fazer uma rapidinho aqui, Vicente, eu já te passo a palavra. O Fábio fez um comentário rapidinho aqui. Eu não sou budista, tá? Não sou especialista nesse tema, mas eu tive a oportunidade de estudar, gosto do tema, tá? Ele faz uma pergunta, mas Buda, pelo que eu sabia, ele era ateu. O espírito de segunda ordem não reconheceria Deus? É uma boa pergunta, né? Kardec, a gente acha não, a gente entende que ele era um espírito de segunda ordem e ele questionava muitas coisas. Até então ele não acreditava em espíritos, não acreditava nessas coisas, né? Então, no caso do Buda, de fato o budismo ele é uma religião, né? Que não fala de Deus, da existência de um criador, mas eles também não negam, até porque eles não têm essa... A intenção deles é viver o presente, que eles falam, né? Viver o presente, sem ansiedade pelo futuro, sem preocupação se tem ou não um Deus. E tem uma passagem com o Buda que chega uma mulher e fala assim para ele: Ô Buda, Deus pode existir? Ele responde sim. Aí um outro chega nele e fala a mesma coisa: Deus não pode existir, né, Buda? Ele sim. Aí o outro fala, mas para um se responde, para outro se responde. Para cada um tem a sua forma de interpretar o mundo e eles querem ouvir exatamente aquilo que estão perguntando, né? Então ele evitava entrar nesses debates de fato, tá? Agora eu analiso pela conduta dele, né? A não ser que tudo que dizem. Aí depois o Francisco comenta, né? Não se pode dizer que Buda era ateu, pois o ateísmo é a negação ativa da existência de um Deus, né? De fato, ele nunca negou, mas também não confirmava, né? Ele não entrava nesse mérito da existência ou não de Deus, assim como os budistas, de um modo geral, também o fazem. Beleza? Mas assim, eu estudo por simpatia,
mas não sou budista, né? Mas acho bem interessante a filosofia budista. Ia comentar, Vicente? Sobre isso que você está falando, eu não sou também especialista, mas pelo que você acabou de falar aí, é uma questão de conceito, né? Ele Sim, não era ateu, então ele era provavelmente um agnóstico, né? Um é, agnóstico é aquele que não se preocupa, né? Não entra em discussão se Deus existe ou não existe, entendeu? sim, Porque é uma coisa que transcende muito a inteligência humana, então agora ele realmente, efetivamente, estudou muito o conceito sobre sofrimento humano, né? E perfeito. isso As aí quatro foi o nobres trabalho verdades, dele. né? E isso, o trabalho dele foi exatamente isso aí, né? A maneira de extirpar o sofrimento humano. Então, isso aí já É isso aí. seria uma demonstração de que ele De realmente foi um grandeza, né? espírito muito inspirado, né? Sim, Que foi para uma vertente, atacar o sofrimento, né? Entender o é isso sofrimento aí. e trazer a compreensão sobre e métodos, né? Que na visão dele e muito bem feita, né? Uma forma didática como combater o sofrimento, né? Como superar o sofrimento, né? Então, realmente. E outra coisa também, né, já que estamos também falando sobre Kardec, na sociedade parisiense, Paris era uma cidade cosmopolita, né? Então, é que a gente não vê detalhes das reuniões efetivamente que acontecia na sociedade, mas lá frequentava pessoas de todos os níveis sociais, tá? E também de todas as religiões, né? Tanto judeus, muçulmanos, só não era só os materialistas que não tinham visto, porque pela própria, né, seria uma incoerência, um paradoxo, né? Mas lá não tinha esse. Tanto é que lá no regimento, né, da, da sociedade não poderia, não se discutia, não se falava sobre religião, né? Nas reuniões, justamente por isso, que existia católicos que frequentavam, né? Protestantes, muçulmanos, judeus. Então, ele realmente era uma questão da relação dos espíritos com os homens, né? Então, e tem comunicações, como o Jorge já trouxe aí, já falou, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo de um espírito que é israelense, né, Jorge? Né? Tem lá a primeira comunicação do Evangelho foi ditada por um espírito israelense. Então, para vocês verem aí que realmente é essa característica essencial da doutrina, né? Essa sua universalidade aí. Tá? Eu falaria mais sobre isso. E também no início, aí, quando vocês estavam falando aí sobre essa missão do Kardec, é a missão dos grandes gênios, né, que vieram para a humanidade, né, e Kardec foi um deles, né, mas eles realmente foram muito perseguidos, né, porque quebrar o status quo, né, o paradigma, né, de uma corrente é um pouco difícil, né? O Kardec mesmo falou, ó, em certas épocas, até os espíritos, né? Alguns espíritos começaram a persegui-lo, né? Por ele ter aberto o véu, né? Levantado o véu e com isso as pessoas começaram a entender, e existem espíritos maus, né? Como combater as causas da obsessão, como combater a obsessão, né? Veio trazer isso tudinho, veio descobrir, né? Isso tudinho que até então era oculto, né? Nós sabíamos lá dos tempos bíblicos que Jesus curava o demoniado, aquele negócio todo, mas não tinha assim, o que são, né? A causa, como fazer, né? Na época dele mesmo, os próprios seguidores de Jesus tiveram dificuldade, né, em trabalhar nessa questão da chamada desobsessão, né? Eles não conseguiram alguns casos, né? E Jesus, né, até falou, para esse caso necessita de jejum, né? Mas como Jesus deixou em aberto que traria mais informações, que veio com a doutrina espírita muito mais tarde, né? Veio aí, nós temos aí o livro dos médiuns aí, com questões fundamentais, né? Que nos abre as portas para conversar com os espíritos, né? Pela evocação, espontaneamente, né? Falando sobre as obsessões, as coisas graves, né? E tudo isso. Então, realmente, temos que agradecer aí, aproveitando o embalo, agradecer a Kardec pela sua missão, né? E
pelos espíritos, né, que o inspiraram, né? O André falou aí, lembrou dos prolegômenos, aqueles espíritos que assinam ali, né? Depois da assinatura do último, ainda tem um etc, né? E isso nós fomos ver lá nas cenas da vida particular espírita, né? Que o Jorge até estudou aí. O espírito chamado Pierre Flamand, que vai à casa de Kardec. Kardec está lá sozinho, escrevendo uma obra, e ele relata, né? Esse espírito relata que tinha 20 espíritos ao redor de Kardec. 20 espíritos. E sendo que 3 com maior destaque eram aqueles que consultavam os outros e inspiravam o Kardec na hora, né? Então é um relato muito interessante, e Kardec confirma, ele bota uma nota de uma linha, como já dissemos aqui, confirmando que o que o espírito fala estava acontecendo mesmo naquele exato momento em que ele preparava essa obra e que ele julgava que estava ouvindo barulho de chuva e tudo, mas na hora eram os espíritos ali inspirando ele, né, para aquele belíssimo trabalho que ele estava fazendo lá naquele momento. Ok? Muito bom, Vicente. Hoje estamos inspirados. O dia pede, né? Fica aí para reflexão, isso aí que tá nesse slide também, que chamaram a atenção, quando fala assim, fazendo ressoar certos escaninhos cerebrais pela inspiração. É isso aí. Quer dizer, todos nós temos esse escaninho cerebral aí, né? Que fiquem abertos para as nossas pesquisas, né? Descobrir aí, né? Pô, quer dizer, há um ponto, né, no nosso organismo que os espíritos conseguem ali iluminar, e nós conseguimos, né, consciente ou inconscientemente, receber, né, o pensamento, o resultado do pensamento desses espíritos aí, que é a inspiração. Tá? Há algum lugar, né? Há um escaninho. Escaninho é como se fosse uma gaveta, né? Agora o problema é descobrir isso aí, exercitar para expandir esse escaninho, para ficar bem mais claro. A gente até, abriu a gaveta, a gente está refletindo imediatamente, está conversando, dialogando, concordando ou não. É legal isso. É o que eu falei, né, Vicente? Nós, nessa encarnação, estamos abrindo um escaninho aí de conhecimentos espirituais, né? Para, quem sabe, possa ser usado no futuro. Lá na questão 118 do Livro dos Espíritos, como não há retrogradação, tudo aqui que nós estamos comentando, né, intelectualmente, moralmente, nós estamos absorvendo, isso aí vai ser exatamente um degrau, né, que vai ficar registrado, que vai nos auxiliar, né? É como dizia lá Isaac Newton, né? O ponto que eu cheguei foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes, né? E aí não se esquece mais, os conhecimentos já adquiridos não se perdem. Então é isso aí, é seguir para frente, a lei do progresso, a lei do trabalho, né? Trabalhar, progredir, e fundamentado na adoração, na lei da adoração, que é a prece, realmente podemos nos iluminar e iluminar também os companheiros mais próximos também nessa seara do bem que o Espiritismo nos traz nos dias de hoje. É isso. Então, dito isso, suas palavras, considerações finais, André? Não, só agradecer mesmo aí a presença de todos, bastante gente nos acompanhou aí. E até o próximo encontro aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você encerra aí, Jorge? Certo. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresentou Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Próxima semana estaremos de volta. Você gostou do conteúdo que produzimos? A maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Gostaria de participar? Então venha e se junte ao grupo de amigos do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Ajude a manter esse trabalho de amor, seja um colaborador. Você pode contribuir com qualquer valor, basta escanear o QR Code da tela.
A sua colaboração é muito importante para nos ajudar a levar para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.